Obviamente, a gente começou em 2007, e quando a gente começou era mais ou menos um deserto, né? A gente não sabia o que ia encontrar e tal. E eu vou até contar rapidamente a nossa história. Em 2000, a corretora é desde 96, mas em 2007 a gente descobriu o Google como uma fonte de leads, né, para o nosso site. A gente já tinha site e tal. Eu sempre gostei de tecnologia, de estar mais avançado, ver o que é de novo e tal. Mas a gente já tinha site, mas o site estava lá parado, ninguém ia, óbvio, né? Quem iria num site em 2007, assim, sem um buscador, sem alguma coisa que impulsionasse? Então, a gente fez a primeira campanha no Google, me lembro bem. No primeiro dia, a gente teve mais de 70 pedidos de seguro, né? Eu era pequena, eu, minha sócia, mais 2 funcionários. Eu falei, pô, ganhamos o mundo agora, né? E assim, a gente colocava centavos e vinha 2, 3, 5 clientes. Hoje a realidade é completamente diferente. Mas depois a gente teve também algumas dificuldades, né? Obviamente, porque as seguradoras não apoiavam, e aí eu concordo com a lei, elas pensam, obviamente, nelas e não, muitas vezes, no corretor como o usuário principal das seguradoras. E nessa época, as seguradoras tinham presidente, CEO de seguradora, que dizia que não queria corretor que trabalhasse na internet, porque os corretores não acreditavam, ele não acreditava na internet. Nós tivemos, inclusive, um cadastro negado por uma seguradora, para você ter uma ideia, porque nós éramos de internet. Tinha as dificuldades do usuário também, do cliente, né, que não dava um CPF e a gente não conseguia fazer um cálculo sem o CPF. Enfim, pegamos muita barbeira e também a gente não tinha o dinheiro para investir na época, né? Diferentemente de outras empresas que entraram logo depois. De uma certa forma, até bom, porque todas, ou quase todas que entraram nesse mercado, com muito dinheiro, com aporte de capital até estrangeiro, elas, de uma certa forma, fecharam, né? Porque é um mercado que você tem que ter muito cuidado com custos, cuidado com os processos, cuidado com o que você faz, né? Principalmente a jornada do seu cliente junto à sua corretora. Então, assim, em 2007 a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 pontos, né? Um deles, o primeiro deles era padronizar o atendimento, ou seja, a gente montou o processo, né? O atendimento tinha que ser padronizado, ou seja, do início ao fim, do alô ao cliente, do formulário que chegava, que era na nossa página, inclusive, até o final, até a renovação, nós tínhamos mais ou menos tudo desenhado. Olha, o cliente vai ser atendido dessa forma, com esse tipo de ferramenta, depois a gente vai... eu cheguei até a tentar fazer uma ferramenta de CRM para nós mesmo, que não existia na época. Enfim, eram muitas dificuldades, né? Então, a gente padronizou, voltando aos processos, a gente padronizou o sistema. Depois, o segundo ponto era ter papel zero, que na época todo mundo usava ainda apólice em papel, fichinhas e tal. Eu falei, não, vamos, já que a gente vai para a internet, a gente tem que se acostumar a não ter papel. E até hoje a gente não tem papel aqui na corretora, só desde 2007 para cá. Um dado importante, até mesmo em relação ao que as seguradoras pensavam, era a segurança na relação com o cliente, né? Porque o cliente não nos conhecia, a gente não sabe quem é até hoje, eu não conheço pessoalmente quase nenhum cliente, só aqueles antigos mesmo e tal. E os meus funcionários hoje só conversam com o cliente ou via WhatsApp, ou via telefone, então eles não têm aquele calor humano, né? E aí a gente estava atendendo qualquer tipo de pessoa, e o que nos preocupava bastante era a segurança nessa relação, né? Então, a gente
teve que investir em gravadores de ligação, a gente tinha, até hoje tem, as nossas ligações são gravadas, a gente tem backup de tudo, backup dos e-mails, backup das propostas, das apólices e tal. O site era criptografado, coisa que era raro na época ter o HTTPS, né, que era uma novidade, enfim. Depois, o quarto ponto era o estrito cumprimento da legislação, né, porque como a gente estava na internet, a gente estava muito aberto a qualquer tipo de coisa, então a gente não utilizou de forma nenhuma software pirata, a gente, do nosso processo, dos nossos padrões, a gente não poderia tentar fazer qualquer coisa diferente no seguro que não seja exatamente aquilo que a seguradora exigia, para não ter problema. E, por fim, a simplificação de tudo, né? Que é o mais difícil, que foi você colocar todos esses processos numa coisa só. Para vocês terem uma ideia, a gente só conseguiu há poucos anos atrás, um pouquinho antes de 2018, 17, talvez. Ou seja, eu tive 10 anos entre multicálculos, CRM nosso, empresa de gestão, enfim, os nossos funcionários tinham que entrar 4, 5, 6 sistemas para atender um cliente. Agora a gente já tem mais ou menos isso, foi conseguido, a gente conseguiu dar uma reduzida, uma simplificação desse processo todo, e agora está bem mais fácil do que antigamente. Se perdia muito tempo com isso, mas era necessidade, né? Porque o mercado não tinha. E os dados, né? Assim, todos os dados são hoje, a gente trata aqui os dados como nosso ganha-pão, né? A nossa coisa mais importante que nós temos. Hoje a corretora não tem nada, elas simplesmente são uma base de dados, né? Mas voltando aqui à sua pergunta, se eu for trabalhar no varejo, é impossível você fazer um atendimento de relacionamento sem os processos todos certinhos e tal. Talvez o atacado com muitas ressalvas, né? Porque quem não tem quem não tem os dados corretos, não consegue saber as métricas. Não sabendo as métricas, você não sabe o que você está fazendo, como você está fazendo, se está dando resultado e aonde você quer chegar. O Arley coloca isso muito bem toda vez que ele dá uma palestra ou fala com os corretores lá no sindicato, né, que sem as métricas você não sabe aonde você vai chegar. E as métricas são os dados, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar. Eu tenho uma funcionária que, algum tempo atrás, ela chegou: olha, vamos bater a meta. Eu falei: como? Porque a gente vai bater porque a gente é bom. Não é isso. Não é porque a gente é bom. A gente tem que bater porque a gente tem tantos seguros a fazer, com tantos dias, com tantos leads, enfim, a coisa tem que ser mais baseada em dados, né? Para se ter alguma coisa para se pensar e fazer. E por um grande volume de atendimento, né, se você não tiver um processo bem ajustado, com um padrão rígido, tal, do princípio ao fim da jornada do cliente na sua corretora, né, você perde o controle. Perdeu o controle, cada um faz uma coisa, fala uma coisa, o dado some e o cliente some junto.